vai trazendo essa oportunidade de parar um pouco, né? Então, vamos trazer essa quietude para o próprio corpo, mas às vezes, um pouco antes, a gente precisa dar aquela alongadinha, movimentar o corpo, parece que colocar as coisas no lugar. Então, vê se tem algum... Meu Deus, talvez caiu. Estou mexendo aqui. Meu Deus do céu. Acho que vai cair de novo, mas... então, trazer essa oportunidade para o corpo, né? De dar uma mexidinha, dar uma ajustada, para que a gente possa parar um pouco, pausar um pouco. Então, só dando oi para a Vanessa, para a Regina. Chegaram agora. E vai só trazendo, fazendo algumas respirações profundas. Deixa o ar entrar pelo nariz, solta pela boca. Mas assim, ó, solta mesmo. Deixa sair. Vai trazer mesmo um tipo de alívio, né? Deixar essa energia também se movimentar. Para que aí sim você possa observar como é não ter nada para fazer nos próximos minutos. Não ter nenhum lugar para ir, nada para responder, nada para resolver. E a gente percebe primeiro essa quietude do corpo. Veja que maravilha essa oportunidade. E aqui a gente não vai nem imaginar nada, visualizar nada. A gente está exatamente aqui, agora, olhando, percebendo o nosso corpo mais tranquilo, mais relaxado. Então, perceba se tem alguma parte também do seu corpo que pode se ajustar um pouquinho para trazer ainda mais conforto. E não precisa pensar se está certo, se está errado, mas só observa como que os seus pés ficam quando você pode falar para eles assim: agora vocês não precisam sustentar nada, não precisam fazer nada. Como que ficam as tuas pernas? Como que fica o seu tronco, seu abdômen, seu tórax, com essa possibilidade de quietude. E os seus braços, e as suas mãos. Seu rosto, os músculos do seu rosto. Você não precisa falar nada. Você não precisa olhar nada. Então, vai só observando que essa quietude traz uma abertura
diferente da que a gente tem no dia a dia. E às vezes a gente está quietinho assim, por fora, mas por dentro tem muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitas emoções, muitas coisas acontecendo. E tá tudo bem. Só perceba que isso está acontecendo. Você tem essa mente que vê a mente. Então, existe essa habilidade em perceber que você está pensando, perceber que você está sentindo. Isso já é um grande salto, porque geralmente a gente pensa e sente sem perceber realmente o que está acontecendo. Para onde a gente está sendo levada com esses pensamentos e sentimentos. Então, agora, deixa os pensamentos e sentimentos acontecerem e observa isso acontecendo, presencia de uma forma imparcial. Enquanto isso, o seu corpo vai se abrindo como se fosse um vaso e vai recebendo essa presença, essa consciência da consciência. Vai só respirando profundamente de novo. E você vai, ainda com os olhos fechados, esfregar as palmas das mãos uma na outra para esquentar. Aí hoje está frio, mas quando você sentir que está um pouquinho mais quentinho, se você tiver óculos, né, usar óculos, pode tirar os óculos, e aí você vai encostar as palmas das mãos em cada olho, em cada pálpebra, e vai sentir o calorzinho vindo para os seus olhos. Então, você vai fechar ali, tampar os olhos e sentir, no máximo que der, esse calorzinho nos seus olhos. E aí, aos poucos, você vai afastando as mãos bem devagarzinho dos seus olhos e abrindo os olhos para deixar a luz entrar aos poucos. E aí a gente vai começando o nosso encontro. Oi, Yuli. Oi, Cláudia. Tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Então, gente, queria dar dois recados. Primeiro que eu até acabei de mandar lá no grupo das apoiadoras, né, do clube,
que agora o Apoia-se tem um aplicativo que é só para áudios, para recompensa em áudios. Então, eu coloquei lá agora os áudios, o primeiro áudio falando sobre os chakras na visão tibetana, e o segundo áudio falando sobre o chakra básico, que eles falam, que eles chamam de Dza, e que é o nosso chakra, né, nossas imagens de agosto. Então, vocês podem acessar isso lá pelo mural do Apoia-se, como sempre, né? Ou também, quem quiser fazer esse teste, baixar o aplicativo do Apoia-se para ouvir os áudios ali direto. Então, não precisa ficar entrando no site, fazendo login, baixando, né? Já está lá direto. Essa é a primeira coisa. Eu mandei isso também no grupo das apoiadoras. E a segunda coisa é que eu participo de um grupo, de um estudo de um livro de sexta-feira de manhã, e o facilitador, eu estava conversando com ele sobre essa questão dos filhos adolescentes, né? E, e aí a gente estava conversando sobre isso, né? E ele falou, olha, a gente pode pensar em fazer uma roda de conversa sobre isso. E passou, acho que foi na semana passada, retrasada, né? E aí ele mandou mensagem falando que logo depois que eu falei sobre isso, entrou uma outra moça em contato com ele, falando a mesma coisa. Aí ele entrou em contato com um pessoal lá de Viamão, do Rio Grande do Sul, e tem é um grupo que fala de budismo, né? Então tem uma das praticantes que escreveu um livro para essa faixa etária, de 13 a 17, 18 anos, 12 a 18, por aí. E se ela topava fazer uma roda com a gente de conversa, e ela super topou e chamou também uma psicóloga que fala sobre isso também. Então, tipo, o negócio ficou muito legal, né? E aí ele falou assim, ó, só que o único problema, né? E aí ele veio e falou comigo, o que que você acha? Porque você foi a primeira que trouxe, né, essa motivação, e eu acho que queria saber como que você sente isso. E a única coisa é que elas só podem de segunda-feira à noite. Eu falei, nossa, mas é a nossa data mesmo, sempre tem que ser, né, segunda-feira à noite. E aí eu falei, ó, eu acho que elas vão super topar, mesmo não sendo, aí é a minha visão, né? Mesmo não sendo, por exemplo, eu não tenho filhos dessa idade, ou eu não tenho filhos, né? Mas a gente sabe que tem essa relação também com essa nossa parte que fica ali dessa idade, né? Que é essa parte que talvez busca um reconhecimento, busca fazer parte de grupos, né? E várias outras coisas. Mas ainda assim, eu sei que tem muitas mulheres aqui que têm filhos, às vezes bem perto dessa idade, e eu queria ver com vocês o que vocês acham da gente abrir no dia 11, acho que estão tentando fazer, pensaram nessa data primeiro, 11 de setembro, para a gente conversar, para a gente abrir essa roda, conversar com a psicóloga, com essa moça que escreveu o livro, e eu acho que vai ser ótimo para a gente, porque também a gente já está acostumada, né, com essas rodas, e a gente vai poder falar sobre, trazer as dúvidas, né? Então, eu queria saber se vocês topam. E aí, claro, tem outras meninas que não estão aqui hoje, mas eu vou mandar lá para elas, né? Porque aí, quem não quiser participar, eu pediria essa permissão para a gente pular esse dia, então, né, para quem não quiser. O que vocês acham? Paula? Ai, que bom. Então tá, vou saber. É o que eu falei, mesmo não sendo, eu não tenho filhos, ou eu não tenho nessa idade, mas sempre é uma roda, né? Sempre traz, a gente sempre pega coisas, né? Percebe coisas assim, ou traz até nossa própria experiência, né? Então tá bom. Então vou confirmar ali. Vai rolar essa luz aqui, meu Deus do céu. É que fica tão escuro.
Pensar desse jeito. Ixi, até desligou aqui meu negócio. Eita, rapaz, espera aí, gente. Deixa eu voltar. Pronto. Fica muito escuro. Mas é o que tem para hoje, né? Fazer o quê? Então, era isso. Então, queria saber agora como que vocês estão. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Então, paramos no capítulo 6, a resiliência emocional. Você sabe muito bem, lá no fundo, que existe apenas uma única magia, um único poder, uma única salvação. É o amor. Portanto, ame seu sofrimento. Não resista, não fuja dele. É a sua aversão que dói, nada mais. Hermann Hesse. Ih, meu Deus, é em alemão, em português. Quem pode amar é feliz. Sobre o amor. A autocompaixão é uma ferramenta incrivelmente poderosa para lidar com as emoções difíceis e pode nos libertar do ciclo destrutivo de reatividade emocional que muitas vezes domina as nossas vidas. Este capítulo analisa mais de perto os caminhos pelos quais a autocompaixão fornece resiliência emocional e aumenta o bem-estar. Mudando a maneira de nos relacionarmos conosco e com a nossa vida, podemos encontrar estabilidade emocional necessária para sermos verdadeiramente felizes. Uma das descobertas mais fortes e consistentes relatadas na literatura é que as pessoas mais autocompassivas tendem a ser menos ansiosas e deprimidas. Pesquisas demonstram que, perdão, Pesquisas demonstram uma relação muito forte entre a autocompaixão e a ansiedade e a depressão, conseguindo explicar em torno de 20% dos casos. Isso significa que a autocompaixão é um fator de proteção importante contra a ansiedade e a depressão. Como discutido anteriormente, essas emoções são resultado da autocrítica e dos sentimentos de inadequação. Quando nos sentimos fracassados, incapazes de lidar com os desafios que a vida coloca no nosso caminho, temos a tendência a nos desligarmos emocionalmente como resposta ao medo e à vergonha. Tudo o que vemos é desgraça e tristeza, e todo o resto fica encoberto. Nossa mente negativa pinta todas as nossas experiências. Costumo chamar esse estado mental de gosma preta da mente. Embora pegajoso e desagradável, esse processo é realmente muito natural. Uma pesquisa demonstrou que nosso cérebro tem um viés de negatividade, o que significa que é mais sensível à informação negativa do que à positiva. Ao avaliar os outros ou a nós mesmos, por exemplo, os fatos negativos recebem um peso maior do que os positivos. Pense nisso. Se você se olhar no espelho antes de sair para uma festa e perceber que está com uma espinha no queixo, não vai ver que seu cabelo está ótimo ou que sua roupa é fabulosa. Tudo o que vê é aquela marca piscando no seu rosto, como se fosse uma luz de emergência vermelha em cima de uma ambulância. A essência de sua aparência na sua grande noite se esvazia, porque você dá mais importância ao seu problema. Há uma razão para isso. Nossa, gente, eu fiz a apresentação, né, da aula de canto, e aí eu estava toda linda e maravilhosa, e tinha uma espinha gigante, assim, que surgiu um dia antes na minha cara. E aí, quando eu olhei, eu falei, gente, ainda bem que o óculos cobre, porque fica... Ela ainda tá aqui, não dá para ver, tá? Já tá sarando.
mas o óculos fica assim, sabe, na linha dela, assim. E foi o que eu pensei. Falei, nossa, ainda bem que o óculos cobre, sabe? Tipo, em um ambiente natural, a informação negativa assinala uma ameaça. Se não notarmos um crocodilo à espreita nas margens do rio, viraremos seu almoço. Nosso cérebro evoluiu para ser altamente sensível à informação negativa, de modo que a resposta de luta ou fuga possa ser acionada de maneira rápida e fácil na amígdala cerebral, maximizando nossas chances de garantir nossa sobrevivência. A outra coisa que aconteceu, a gente foi semana passada andar no parque, e aí quando a gente já estava quase chegando no final, começou a chover. E aí o Dani falou, vamos correr? Eu falei, gente, eu não corro faz muito tempo, né? Desde do AVC. Falei, meu Deus, vamos. E aí foi, sei lá, 2 minutos, não sei. Foi muito pouco que a gente correu, sabe? Foi um pouco, mas foi além do que eu estava correndo, né? Que era nada. E quando a gente parou, né? Chegou no lugar coberto, a minha mão estava vermelha. Aí eu achei engraçado aquilo. Eu falei, nossa, Dani, olha a minha mão vermelha. Aí ele olhou dele e falou, nossa, a minha também. Eu falei, também, né? É a luta ou fuga. Então, ele vai para as extremidades. Você tem que correr ou você tem que lutar. Acho que é isso, né? É mais ou menos isso que ela está falando. Como é natural, né? É orgânico isso. Não importa o que está acontecendo. Às vezes não é um perigo, mas é uma coisa que o teu corpo está falando, tem que correr, então vamos mandar ali uma reação física para ela. Às vezes esse perigo é uma emoção, é um pensamento, um cenário, né? Ou uma lembrança. E, na verdade, não está acontecendo nada, mas está, né? Porque eu estou pensando nisso, meu corpo está acreditando nisso, né? As informações positivas não são tão cruciais para a sobrevivência imediata. Referem-se à sobrevivência em longo prazo. Notar que o rio tem água fresca e limpa é importante, em especial se você estiver com sede ou tiver que escolher um lugar para acampar. Mas a urgência em agir não é a mesma. Assim, nosso cérebro dá menos tempo e atenção ao positivo do que à informação negativa. Como afirma Rick Hanson, autor de O Cérebro do Buda, não conheço esse não, só... O nosso cérebro é como um velcro adesivo para as experiências negativas, mas possui teflon para experiências positivas. Tendemos a tomar o positivo como certo, ao passo que nos concentramos no negativo como se nossa vida dependesse disso. Nossa mente se agarra a pensamentos negativos e eles se repetem insistentemente, como um toca-discos quebrado. Esse processo, chamado de ruminação, a mesma palavra que é usada para a forma de alimentação da vaca, e envolve um estilo de pensar incontrolável, recorrente e intrusivo que pode causar depressão e ansiedade. Ruminar sobre os eventos negativos do passado leva à depressão, ao passo que ruminar sobre eventos potencialmente negativos no futuro leva à ansiedade. É por isso que a depressão e a ansiedade muitas vezes andam de mãos dadas. Ambas derivam da tendência subjacente ao processo de ruminar. Algumas pesquisas indicam que as mulheres são muito mais propensas a ruminar do que os homens. Isso ajuda a explicar por que mulheres sofrem de depressão e ansiedade 2 vezes mais do que os homens. Embora algumas diferenças de gênero possam ser fisiológicas na sua origem, a cultura também desempenha um papel fundamental. Historicamente, as mulheres tiveram menos poder do que os homens na sociedade, tiveram menos controle sobre o que acontece com elas, e, portanto,
tiveram que ser mais vigilantes com o perigo. Se você é uma pessoa que tende a ruminar ou sofre de ansiedade e depressão, é importante não se julgar por ser assim. Lembre-se de que a ruminação de pensamentos e emoções negativas resulta da vontade subjacente de se sentir seguro. Mesmo que esses padrões cerebrais possam ser contraproducentes, é preciso reconhecer que eles tentam diligentemente nos livrar das garras daquele crocodilo. Lembre-se também de que, embora algumas pessoas tenham a tendência a refletir mais do que outras, todos nós temos, de certa forma, tendência à negatividade. São as conexões em nosso cérebro. Aquela coisa, né? Todo mundo quer ser feliz. No fim, é isso que a gente quer. A gente quer alegria, a gente quer ser feliz. Só que, geralmente, a gente usa estratégias que não dão muito certo, né? Porque, de alguma forma, quando a gente está querendo ser feliz, a gente quer ser feliz baseado em alguma coisa que tem que durar para sempre, né? E o que que dura para sempre, né? E, às vezes eu penso assim, mesmo você pensa assim, um relacionamento não dura para sempre. Não, mas tem relacionamentos super incríveis que vão até, né, a pessoa morrer. Exato, até a pessoa morrer. Né? Isso não significa que o amor não continue depois, né? Porque aí vai muito de cada um, do que cada um sente, né? Sobre isso. Mas, em algum momento, essa transformação acontece, né? Mesmo que seja uma coisa que vai continuar, mas ela vai ser transformada. Então, alguém quer falar alguma coisa? É um aspecto que eu vejo até, foi comentado em alguns encontros anteriores que eu não estava mais, eu vi a gravação, da questão da gente criar aquela expectativa em cima de algo. Eu vou, né, eu vou fazer isso, e fazendo isso, eu vou ter X, Y, Z de resultado. Mas é uma coisa que não depende só de mim. Tem vários fatores, tem a pessoa que está do meu lado, tem o ambiente externo, tem o mundo em si, né, acontecendo. E aí me traz também o que eu vejo que está acontecendo, e às vezes eu olho assim para o meu filho, né, que a fase que ele está de adolescente, onde se cria aquele mundo, aquela coisa toda, porque eu vou, né, então vou estudar, e aí eu vou trabalhar, e aí eu vou, e eu como já vivi tudo isso, eu falo, cara, eu só desejo que ele tenha uma sensação boa de todas as experiências que ele vai viver, porque um dia eu estava nesse lugar e eu criei expectativas enormes, né, e aí veio a infelicidade, veio a frustração, veio o sentimento de derrota e às vezes até, assim, já passei por uma fase que, cara, não adianta nada, porque eu vou lá, vou tentar fazer, aí eu sonho com isso, tenho vontade disso, mas aí eu sei que vai chegar lá, vai ter alguma coisa que vai acontecer e, não vou nem tentar. Que aí é quando bate a fase da depressão, né? Eu vou tentar para quê? Eu já fiz isso outra vez e aí aconteceu de uma forma tão inesperada e inexplicável, mas aí vai amadurecendo e fui tendo entendimento, que às vezes vem até aquela frase, né, caramba, por que que eu não tinha essa cabeça quando eu estava lá, né? Que aí eu teria entendido por que que aquilo aconteceu, mas enfim, né? Não, mas o que você trouxe é muito, muito isso, e é muito incrível que tem uma coisa que acontece com todo mundo, só que a gente se culpa e acha que não aconteceu do jeito que a gente achava, porque a gente fez alguma coisa errada. Só pode. Inclusive, a gente consegue começar a enumerar todas as coisas que a gente fez errado, né? Então, uma coisa importante nisso tudo é: você não fez nada de errado, por mais estranho que possa parecer. Porque meu pai falava isso:
Você tem 3 opções. Você nunca vai escolher a pior. Mesmo que elas sejam, assim, horríveis. Você sempre vai escolher, pelo menos, a menos pior, assim, sabe? Você nunca vai escolher a pior. Então, você fez aquilo que você conseguia enxergar naquele momento, né? Então, pensando nisso, né? Se eu fiz o que eu podia fazer de melhor, mesmo pensando, não, mas pensando bem, eu poderia ter. Não, não poderia. Porque naquele momento, você só conseguia ver aquilo, né? Se você conseguisse ver outra coisa, você talvez teria feito, mas naquele momento, não. Então, se isso acontece com todo mundo, com ninguém deixa de ser assim, né? E eu sei que é assim. A questão aí não é o que acontece, mas é como eu lido com o que acontece. Inclusive, a gente ouve falar muito disso, mas a gente não lembra, né? Quando a gente está pegando. Então, se eu sei disso, a partir de hoje, talvez, eu possa fazer um combinado comigo mesma, que é o seguinte: bom, eu tô com uma ideia, ou com alguma motivação, com algum desejo, não importa o que seja. Se eu sei que, independente do que eu fizer, do que eu conseguir, né, fazer, ou saber, ou sei lá, independente, o que eu estou fazendo agora é o melhor que eu posso fazer, né? Não tem nada melhor, né? Porque é o que eu consigo enxergar. Então, não depende do resultado, depende muito mais de eu não buscar o que é bom, no sentido de assim, né? Então, eu quero alguma coisa, óbvio, né? Eu tenho um resultado ali que eu quero, mesmo que seja pequeno, assim, mesmo que seja assim, não, o importante é o processo, mas de alguma forma eu tenho uma imaginação ali do que pode acontecer, né? Então, e se, como ela fala, né? E se ao invés de eu querer ficar aquilo querer ficar, não, daquilo que eu quero, né? Ser bom, então eu quero esse resultado porque vai ser bom, né? E se eu parar e falar assim, não, mas não precisa ser bom, que é contra-intuitivo, né? A gente sempre quer o melhor. Mas assim, e se no fundo, eu quisesse só estar aqui, fazendo as coisas de uma forma presente, atenta, e bem comigo mesma, independente do que está acontecendo. Porque é nesse ponto que eu abro a minha visão para todas as coisas que eu não via antes, porque eu estava preocupada em ter alguma coisa boa no final. E se eu não precisar me preocupar em ter alguma coisa boa no final, sabe? Eu não tenho mais que ficar entre esses 2 pontos, né? Não tem que dar certo. Se não der certo, é uma coisa errada. Então, para que adianta? Não vou nem fazer nada. E a Márcia trouxe uma coisa, gente, que tá todo mundo pensando nisso, todo mundo fazendo isso. Não tô falando de mim, que eu não faço. Tô falando de mim também. Porque tem muita coisa, um monte de ideia que eu tô, sabe, que tá quase ali, sabe? E eu não faço. Vocês vão olhar, por exemplo, no meu Instagram, não tem nada. Tem um monte de coisa que eu poderia postar e começar a fazer. Eu não estou fazendo, né? Por vários motivos, e a gente vai percebendo que esses motivos têm muito mais relação com medo do que com qualquer outra coisa, né? Porque eu tenho medo de sofrer, medo de não dar certo, medo de ter que continuar depois, medo de, né? Sei lá. Então, esse medo eu acho que tem a ver com isso que você falou, né? Que ele possa ter sentimentos bons com o que for acontecendo, porque vai dar merda também, de um jeito ou de outro. Em algum momento vai dar merda, entendeu? E aí, o problema é isso, a gente se culpa, fala assim, eu fiz alguma coisa de errado. Ai, minha amiga, você não fez nada de errado, não. Sabe? Você fez o que dava, o que você conseguia enxergar. Então,
né? A gente, com esse negócio dos chakras, né? Eu tô vendo bastante isso, assim, é bom porque tem muito essa visão da energia no sentido de criação mesmo, né? E é isso, a gente não tá fazendo nada de errado, sabe? A gente não tem culpa de nada, porque a gente era aquela pessoa naquele momento. Ontem era uma pessoa, entendeu? Hoje já é outra visão que eu tenho das coisas, então já me perdi. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, Eu quero, Jô. pode falar. Eu, eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, tenho tentado fazer é não criar uma expectativa muito grande. Tentar, quando acontece alguma coisa, assim, ou, né, você colocar uma expectativa mediana, que se não der muito certo, você não vai ficar tão decepcionada, e se der bem certo, você vai ficar, daí, né, vai superar a tua expectativa. Não é fácil, mas é um treino. Porque quando você gera uma expectativa muito grande, aí vem, como a Márcia falou, a frustração, né? Então a gente tem que tentar, assim, controlar essa nossa expectativa, para não ter tanta frustração. Eu penso dessa forma. E aí vem uma cobrança, né? Se você gera uma expectativa muito grande, vem a culpa, como você falou, e vem a cobrança também, junto, né? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? O que que eu deixei de fazer? O que que eu fiz errado, né? Então, eu acho que tentar controlar essa expectativa ajuda um pouquinho. Sim. Penso que nesse caso, eu acho que tem alguma outra coisa ali, sabe? Do que você está falando, do que você está tentando fazer, porque é aí que tá, a gente não consegue mesmo controlar o resultado, nem para o menos, nem para o mais, né? Então, é mais uma sensação de realmente não ter controle. É isso que a gente não consegue dar, né? Porque aí depois, se o negócio, mesmo com uma expectativa mediana, não dá certo, mas eu não fiquei muito tão decepcionada. Mas ainda pode ser que você pense, tá vendo? Talvez se eu tivesse pensado maior, né? Mais grande, eu ia falar, maior, sabe? Tipo, daí rolar essa coisa. Tá travando aí para vocês, gente? Eita, rapaz. Tava travando. É, eu vou abrir aqui minha porta, vamos ver se é melhor. A internet está meio estranha. Não, tá bom. Mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que também não vou falar muito, porque senão eu vou ir para outro canto, né? Mas de onde está partindo isso que eu quero, né? Que é o que eu falei, no meu caso, talvez um pouco medo de mostrar, e medo do que vai acontecer, então eu nem começo, no caso, vou começar pequeno e protegido, entendeu? De onde está vindo isso, né? Mas vamos lá, continuando. Libertando-se dos laços. Como vamos nos libertar da tendência profundamente enraizada de chafurdar na gosma preta? Dando-nos compaixão. Pesquisas mostram que pessoas autocompassivas tendem a ter menos emoções negativas, medo, irritabilidade, hostilidade ou angústia. Tais emoções ainda podem surgir, mas não serão tão frequentes nem durarão tanto. Isso é, em parte, porque as pessoas autocompassivas ruminam muito menos e o hábito de ruminar as emoções é uma retroalimentação de sentimentos como medo, vergonha e inadequação.
Uma vez que a autocompaixão contraria diretamente essas inseguranças, ajuda a desatar o nó da ruminação negativa. É tão certo como 2 e 2 são 4. Quando temos pensamentos e sentimentos negativos conscientes e sem julgamento, somos capazes de prestar atenção a eles sem ficarmos presos como um velcro. A atenção plena nos permite ver que nossos pensamentos e emoções negativos não necessariamente representam a realidade. Isso é importante, né? Portanto, damos-lhes menos peso. Nós os observamos, mas não necessariamente acreditamos neles. Dessa forma, emoções e pensamentos negativos ficam autorizados a surgir e desaparecer sem resistência. E conseguimos lidar com a vida com maior tranquilidade. Do mesmo jeito que veio, vai embora. Aí a gente se agarra naquilo e não deixa ir embora, né? Sem perceber, né? Um método útil de relacionar a atenção plena com as nossas emoções negativas é ter consciência do que sentimos fisicamente. Acredito que seja um conceito desconhecido, mas o corpo consegue sentir todas as emoções. A raiva é muitas vezes sentida como um aperto na mandíbula ou no intestino. A tristeza como um peso ao redor dos olhos. O medo como uma sensação de aperto na garganta. É isso aí que eu tenho. A manifestação física das emoções acontece de forma diferente para cada um e muda com o tempo, mas ainda assim pode sinalizar nossos sentimentos no corpo e prestarmos muita atenção. Quando experimentamos as emoções no nível físico, em vez de pensarmos sobre o que está nos fazendo tão infelizes, é mais fácil entender o que vivemos no presente. É a diferença entre perceber o aperto no peito e pensar, eu não posso acreditar que ela me disse isso, quem ela pensa que ela é. E assim por diante. Quando nos ancoramos em nosso corpo, conseguimos nos acalmar e remediar a dor que estamos sentindo sem nos perdermos na negatividade. Por alguma razão, eu frequentemente acordo por volta de 4 horas da madrugada, num estado mental de ansiedade negativa. Deitada na cama, minha mente roda com medo e insatisfação, concentrando-se em tudo o que há de errado na minha vida. Por isso, acontecer com tanta regularidade, aprendi a lidar com essa sensação como a imagem de uma tempestade que chega no meio da noite. Em vez de me apegar aos meus pensamentos, tento imaginar nuvens escuras com uma sobrecarga completa de relâmpagos e trovões violentos. O relâmpago representa a agitação do meu cérebro, que é, de alguma forma, desencadeada pelo ciclo do meu sono. Em vez de levar essa sensação tão a sério, tento fundamentar minha consciência no meu corpo, o peso do meu corpo na cama, a sensação do cobertor em cima de mim, as sensações em minhas mãos e pés. Tento me lembrar de estar aqui e agora e só ver a tempestade passar. E com certeza, finalmente volto a dormir e acordo muito melhor. Esse é o poder da atenção plena. Ela permite que você experimente plenamente o que está surgindo no momento presente, sem ser apanhado pelo estado mental. Muitas vezes, porém, a atenção plena sozinha não dá conta de evitar estados mentais depressivos e ansiosos. Por mais que tentemos, por vezes nossas mentes ficam presas na negatividade. Quando isso acontecer, você precisa se acalmar ativamente. Seja gentil consigo e se estiver preso na gosma preta da mente. Lembre-se da nossa interconexão inerente. Ao fazer isso, começamos a nos sentir cuidados, aceitos e seguros. Equilibre a energia escura das emoções negativas com a energia brilhante do amor e da conexão social.
Sensações de acolhimento e segurança desativam o sistema de ameaça do corpo e ativam o sistema de fixação, acalmando a amígdala cerebral e incrementando a produção de ocitocina. Felizmente, pesquisas mostram que a ocitocina ajuda a atenuar o nosso viés da negatividade natural. É o negócio do abraço, né? A ocitocina. Em um estudo específico, pesquisadores pediram que os participantes identificassem as emoções exibidas no rosto das pessoas em uma série de fotos. Metade do grupo recebeu um spray nasal contendo ocitocina. A outra metade recebeu um spray placebo, que era o grupo de controle. Os voluntários que receberam o spray de ocitocina foram mais lentos para identificar a expressão facial de medo nas fotos e eram menos propensos a confundir as emoções faciais positivas e negativas em comparação com o grupo de controle. Interessante. Isso significa que a ocitocina diminui a tendência da nossa mente de focar de imediato na informação negativa. O que eu achei interessante aqui é que, os da ocitocina foram mais lentos para identificar a expressão facial de medo nas fotos e eram menos propensos a confundir as emoções faciais positivas e negativas. Eles estavam mais atentos, né? Então, até fala que eles foram mais lentos, então eles paravam um pouco para observar e não se deixavam levar pela primeira aparência, que geralmente que foi o que falou, né? Em comparação com o grupo de controle confundiu mais as expressões, mesmo expressões positivas, eles achavam que eram negativas. Olha que interessante, né? Isso é o que está falando. A primeira impressão, né? É a minha forma de olhar as coisas que está criando as coisas, né? Porque a expressão era positiva, mas eu estava criando uma expressão negativa com essa minha pressa, entre aspas, né? Porque é uma reação, é automático. Manter uma relação de compaixão com nossos pensamentos e emoções negativas é, portanto, uma boa maneira de diminuir o nosso viés de negatividade. A compaixão elimina a ruminação antes mesmo que ela aconteça, gerando uma perspectiva auspiciosa que questiona como posso me acalmar e me consolar agora. Mas aqui, acho que a primeira coisa é perceber que você está mal. Parece bobo, mas tomar consciência de que você não está bem já faz com que você possa fazer essa pergunta. Como que eu posso me acalmar agora? Como que eu posso ficar melhor agora? Né? Porque senão eu só vou piorando e não percebo, porque eu não paro. Exercício 1. Lidando com emoções difíceis no corpo, suavizando, aliviando, permitindo. A próxima vez que você experimentar uma emoção difícil e quiser trabalhá-la diretamente, tente processá-la em seu corpo. Esse exercício terá de 15 a 20 minutos de duração. Para começar, sente-se em uma posição confortável ou deite-se de costas. Tente localizar onde o sentimento difícil se localiza em seu corpo. Onde está centrado? Na sua cabeça, na sua garganta, no coração, no estômago? Descreva a emoção usando sua percepção mental. É uma queimadura, uma pressão, um aperto, uma faca afiada. Essas palavras são fortes, mas normalmente um agradável borbulhar não mexe com a dor emocional. A sensação em seu corpo é dura e sólida ou líquida e em constante mudança? Às vezes, você vai sentir apenas dormência. Se for o caso, pode trazer a sua atenção para esse estado também. Caso o sentimento seja preocupante e difícil de experimentar, vá com cuidado. Você pode tentar suavizar qualquer resistência relativa à sensação.
de modo a senti-la totalmente, mas não ultrapasse seus limites. Concentrar-se primeiro na borda externa da sensação pode ajudar. Adentre-a apenas quando estiver mais seguro e a dificuldade for mais suportável. Quando estiver em contato com a emoção dolorosa em seu corpo, envie compaixão. Diga a si mesmo o quanto é difícil sentir-se assim e mostre-se preocupado com o seu próprio bem-estar. Tente usar termos de carinho se tiver esse hábito, como eu sei que isso é muito difícil, querido. Ou sinto muito que você esteja com tanta dor, meu amor. Imagine-se acariciando mentalmente o local onde a emoção dolorosa se apresenta, como se estivesse acariciando a cabeça de uma criança que chora. Tranquilize-se, lembrando a si mesmo que está tudo bem, que tudo ficará bem e que você vai se dar o apoio emocional necessário para passar por essa experiência difícil. Quando for levado a pensar em como conduzir seus sentimentos dolorosos, é provável que isso aconteça, basta trazer a sua consciência de volta para a sensação física em seu corpo e começar novamente. Nessa prática, repetir silenciosamente a frase suavizar, aliviar, permitir, ajuda bastante. Esse mantra é uma lembrança para aceitar o sentimento como ele é, suavizando qualquer resistência a ele. E também acalma e consolida ativamente os desconfortos que você possa sentir. Enquanto se dá compaixão, observe quaisquer mudanças nas suas sensações físicas. As dores diminuem ou são aliviadas? É mais fácil suportar o que você sente ao longo do tempo? A massa sólida da tensão está começando a quebrar, mover e mudar? Se as coisas parecem ficar melhores, piores ou permanecem as mesmas, continue a dar a si próprio a compaixão pelo que você está enfrentando. Quando você sentir que é o momento certo, levante-se, faça alongamentos e continue normalmente seu dia. Com alguma prática, você vai achar que pode se ajudar a lidar com as situações difíceis sem ter que mergulhar profundamente seu pensamento no modo de resolução de problemas. Esse é o poder da autocompaixão e o efeito da sua magia em nosso próprio corpo. Aí aqui, tem no site da Lúcida Letra, tem uma meditação guiada, um áudio de meditação guiada. Então, tá aqui na página 117. Também disponível como uma meditação guiada em formato MP3. E aí eles põem o link. Então, se vocês quiserem, não sei se todo mundo tem o livro, então eu posso colocar lá no nosso grupo. Tá? Eu acho que é muito interessante isso daqui, que é a questão de o que eu tenho que fazer para isso melhorar, né? E, como eu falei, é meio contra-intuitivo, porque a gente está acostumado a pensar no que a gente tem que fazer, e aqui a gente não tem que fazer nada. É só acolher, não resistir, né? Falar, realmente, está difícil. E aí eu paro de alimentar essa sustentação dessa dor, quando eu faço isso. E eu acho que assim, gente, independente do que esteja acontecendo na vida de cada uma, esses momentos acontecem, né? Às vezes num grau maior, num grau menor, né? Dia sim, dia não sei. Mas quando estiver acontecendo, quando você tomar consciência de que você não está passando por um momento fácil, o livro tem os exercícios. Pega qualquer exercício que a gente já leu aqui e tenta colocar em prática, né? Que é a melhor coisa que a gente pode fazer, às vezes, né? Não tem nada para que fazer. Assim, se a gente ficar com aquilo, a gente vai
criar cada vez mais confusão. Ou, no mínimo, ficar mais tempo, né, com aquilo. Então, tentar, de repente mesmo, sabe? Tipo o oráculo, abre o livro lá e vê o que acontece. Por exemplo, mudando só a conversa autocrítica, exercício 2. Sabe? E tenta colocar em prática, ver o que acontece, né? Como um cientista testando mesmo, experimentando, né? Fazendo experiências. E aí, óbvio, vai lá no grupo e fala, olha, eu fiz, aconteceu isso, foi horrível, foi ótimo, deu certo, não deu certo, sei lá. Nossa, a Eline não veio, né? Agora que eu tô pensando que eu ia falar, gente, já são 8h30, não posso demorar muito, porque senão a Eline começa a ficar com sono, mas ela não tá aqui, o que aconteceu? Vou mandar mensagem para ela depois. Vou continuar mais um pouquinho, pode ser, então? Sentindo tudo. A autocompaixão ajuda a diminuir a retenção de emoções negativas, mas é importante lembrar que ela não leva as emoções negativas para longe, como uma forma de aversão. Esse ponto é muitas vezes confuso, porque a sabedoria convencional, a da famosa canção. A gente, é uma canção aqui, tá? Johnny Mercer. Vocês veem depois aí. Depois a gente procura no YouTube. Diz que devemos acentuar o positivo e eliminar o negativo. O problema, no entanto, é que se você tentar eliminar o negativo, o tiro vai sair pela culatra. A resistência mental ou emocional à dor apenas agrava o sofrimento. Lembre-se, sofrimento é igual a dor vezes resistência. Nosso subconsciente registra qualquer tipo de evasão ou de supressão, de modo que aquilo que tentamos evitar acaba sendo amplificado. Me lembro sempre, eu não lembro onde que eu vi agora, mas era esse exemplo, que é como se fosse aquelas bolas de pilates, assim, grandonas, né, de praia, assim, e aí a pessoa estava numa piscina, então ela tentava afundar a bola, e a bola não ficava, era muito difícil, tinha que fazer muita força, entendeu? E aí tinha uma hora que o negócio voava e vinha à tona de novo, né? Então é mais ou menos isso. Vários psicólogos realizaram uma grande quantidade de investigação sobre a nossa capacidade de suprimir conscientemente pensamentos e emoções indesejados. As conclusões são claras. Não temos tal capacidade. Paradoxalmente, qualquer tentativa de suprimir conscientemente esse tipo de pensamento e emoção apenas os torna mais fortes. Num estudo clássico, foi solicitado que os participantes relatassem os pensamentos em suas mentes por um período de 5 minutos. Antes disso, no entanto, foram instruídos a não pensarem em um urso branco. Se acabassem pensando na imagem proibida, tinham que tocar um sininho. Os sinos repicaram como se fosse Natal. No estudo seguinte, foi solicitado aos participantes que pensassem no urso branco por 5 minutos, visualizando-o continuamente, e em seguida, que não o imaginassem mais. Como da outra vez, eles foram instruídos a informar seus pensamentos e tocar a campainha sempre que pensassem no urso branco. Os sinos soaram com muito menos frequência nesse contexto. A tentativa de suprimir pensamentos indesejados reforça sua emergência na atenção plena com ainda mais frequência. Curiosamente, o urso branco já tinha sido escolhido para uma experiência anterior. Dizem que Fyodor Dostoiévski desafiou seu irmão a ficar no canto do quarto e não sair de lá até que parasse de pensar no urso branco, em uma tentativa de ilustrar o poder da persuasão da mente. Não é necessário dizer que seu irmão perdeu o jantar naquela noite. As pesquisas mostram que as pessoas com um nível mais elevado de autocompaixão são significativamente menos propensas a suprimir pensamentos e emoções indesejados. Estão mais dispostas a experimentar seus sentimentos difíceis e reconhecerem que suas emoções são válidas e importantes.
Isso resulta da segurança fornecida pela autocompaixão. Não é tão assustador enfrentar a dor emocional quando você sabe que será apoiado durante todo o processo. Da mesma forma, é mais fácil se abrir para um amigo próximo, em quem você pode confiar por ser carinhoso e compreensivo. Portanto, é mais fácil. Eu achei que ia repetir, mas. Portanto, é mais fácil abrir-se para si mesmo quando você pode confiar que a sua dor será retirada na consciência compassiva. Retida, de novo, li tudo errado. Portanto, é mais fácil abrir-se para si mesmo quando você pode confiar que a sua dor será retida na consciência compassiva. A beleza da autocompaixão é que, em vez de substituir sentimentos negativos pelos positivos, nossas emoções positivas são geradas quando abraçamos as negativas. As emoções positivas do cuidado e da conectividade são sentidas lado a lado do nosso sentimento doloroso. Quando temos compaixão por nós mesmos, sol e sombra são ambos experimentados simultaneamente. Isso é importante, assegurar-se que o combustível de resistência não seja adicionado ao fogo da negatividade. Ele também nos permite celebrar toda a gama da experiência humana para que possamos nos tornar inteiros. Como disse Marcel Proust, somente somos curados do sofrimento quando o vivemos. O que eu acho bom disso é que, assim, não é que você vai se afundar no sofrimento, como às vezes a gente acha, né? Quando começa a fazer terapia, por exemplo, ou processos terapêuticos, e aí você, né, tem que viver muito aquilo e acha que a vida é só aquilo, né? Mas de um jeito ou de outro você está tentando se livrar daquilo. Aqui não, né? Quando ela fala, você pode viver simultaneamente, você já tem uma visão diferente. Porque eu estava falando para a Rê, você não é mais só aquilo. Porque a gente, às vezes, quando a gente está passando por esses momentos, a gente não enxerga mais nada. Eu sou a tristeza, eu sou a raiva, sabe? Eu sou a indignação, né? E a gente não é. Então, eu acho bem interessante, né? E o que estava falando também, né? A gente fica buscando emoções positivas, mas é impossível ter só emoções positivas. Tudo depende de como eu estou olhando para aquilo, né? Não, como a Márcia até trouxe, né? A Rupel, que é a Prado e a Rupel. Estava falando de ter menos expectativas. Por isso que eu falei, eu acho que o que ela falou tem essa relação, né? Não é que eu quero menos, não é isso. Mas eu tô tranquila, eu tô bem, sabe? Não é que não quero, eu quero, mas eu sei que a minha alegria, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, mas o meu sentimento de merecimento, o meu sentimento de ser amada, de amar, não vem só disso, não vem desse objetivo ser concretizado, né? Porque se tudo depende de como eu estou olhando, então significa que o que eu estou buscando já existe aqui dentro, né? Não precisa só estar lá fora, acontecer aquilo para eu me sentir bem. Já consigo acessar aquilo de alguma forma, né? Talvez esse seja o treinamento, inclusive, né? Como vocês estão? Acho que a gente pode parar, né, a leitura agora e aí conversar mais um pouco. O interessante dessa última parte é que eu faço totalmente ao contrário. Quando eu começo a sentir a dor, eu falo em voz alta: tira isso de mim, eu não quero sentir isso. Não quero mais sentir isso, tira isso de mim. Saudade, tristeza. E eu não me permito. E às vezes até, assim, que nem eu busco algumas ferramentas, né?
ouvir uma música mais animada para amenizar a saudade, eu não quero ouvir a música animada, mas eu também não quero sentir mais saudade. Tira isso de mim, vai embora. E ela traz aqui que é um acolhimento, né? Tá, o que eu sinto agora é tomar consciência. E até uma coisa, complementando isso que a Márcia falou, minha xará, que eu fiquei pensando, né, nessa questão das expectativas. Quando eu tomo consciência do que eu sou, de onde eu estou nesse momento, eu paro de imaginar, como é que ela usou no livro, lá que ela até falou da vaca, de ruminar, né? Eu paro de ruminar o meu passado, lembrando de coisas que me faziam bem, e olho, né, onde eu estou agora. E me permito experimentar. O que eu preciso agora de um café? Né, eu estou dando um exemplo, né? Então, é um café, eu sei o gosto do café. E eu não crio expectativas imaginando que esse café vai me trazer aquele alívio. Não, vai me trazer a sensação do paladar, do gosto dele. Agora, chegar nesse nível de falar, tá, eu vou tomar só um cafezinho para me centrar. Tem que ler muito, viu? Aqui. Vou ter que ler Não, muito tem que livro ainda. praticar, né? Tem que praticar muito, né? Não adianta. Aí é Sim. que problema, né? Não adianta só ler, né? Pois é, na hora você fala, cara, eu tenho meu caderno aqui que eu anoto todos os insights, marco de vermelho, grifo, lembrar. Aí na hora que a dor vem, eu nem lembro que o caderno existe. Pois é, é. De repente é uma boa, né? Peraí, deixa eu ir lá pro meu caderno, deixa eu ver o que eu mesma falei para mim, que eu achei tão legal. Deixa eu, né, colocar em prática a dica para mim mesma, né? É. Eu acho que isso tem muito a ver com o negócio da energia feminina que a gente fala, que é sustentar o caos, sustentar o vazio, né? Que é isso, é quando a gente está nesse momento, você fala assim, meu, não, eu tô perdidaça, entendeu? Não quero. Ah, e outra coisa, gente, eu sempre falo isso. Toda vez que você pensa assim, tira isso de mim, complementa de uma forma saudável e equilibrada. Sempre isso, porque eu tive um ano, assim, mais ou menos, que todo dia eu pensava, ai, não, eu não quero mais. Isso antes do Daniel até, faz tempo. E o que aconteceu? Eu tive uma apendicite. Aí Deus falou assim: tá bom, você quer que eu tire? Eu tiro. Então, assim, quer que tire? Não tem problema, mas de uma forma saudável e equilibrada, né? Para não ser problema, mais problema ainda, né? Mas então, é isso, esse momento que você fala assim, nossa, não sei como sair disso, né? Que a gente não consegue sustentar porque a gente não aprendeu simplesmente, né? Então, gente, eu vou mandar lá no grupo, que eu até comentei ontem também no grupo de apoiadoras, que eu tinha comentado que eu queria fazer algum movimento mais focado na energia feminina e tal, né? E aí eu já estruturei como é que vai ser. Aí eu mando também para vocês lá no Autocompaixão, tá? Mas já tem uma data assim que eu quero começar, que é 24 de setembro. Eu acredito que a gente vai trabalhar só com os áudios para ficar mais fácil, né? Porque eu já tentei às vezes fazer assim encontro ao vivo, né, online, não é todo mundo que consegue participar, e já tentei em outros horários, é a mesma coisa. Eu acho que fazer muita coisa por escrito também, às vezes a pessoa não vai ter tempo de ler, então acho que é uma forma boa, porque quando você tem um tempinho ali, você ouve, faz as suas práticas, né? E só para falar mais ou menos,
tem algumas palavras, né, que a gente vai tentar trazer para o dia a dia, que é receber, pausar, silenciar, permitir. Essas ações são bem específicas, né, dessa energia. Sustentar ou apoiar, né, que é isso que a gente tem que fazer quando a gente fala de sustentar o vazio, é isso, né, é trazer esse apoio. Criar, mais feminino do que isso, impossível, e entregar também. E eu acho que para finalizar, mas eu acho que ela é a que liga todas essas palavras, é confiar. É por aí que vai, né? Gente, como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Tá. Então, vamos só finalizar lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente lê, que a gente pratica, que a gente conversa, né? Ouve, também de alguma forma traz benefício para as outras pessoas, né? Principalmente as que estão próximas a nós, mas a gente nem sabe aonde isso pode chegar, né? Quando você traz uma autopercepção diferente, você não reage automaticamente às coisas, mas você faz uma observação, para um pouco, e aí fala ou faz, ou ouve de alguma forma diferente, né? Tem uma atitude diferente, isso está chegando para as pessoas que estão perto de você também, né? E lembrando que é a energia que está movimentando as coisas, né? Porque se não fosse isso, é o que ela fala da parte intelectual racional, não pense no urso. Já era, estou pensando já, vou pensar, vou continuar pensando, tipo música chiclete, né? Ai, não quero mais pensar nisso, nessa música. O problema vai ser o que você não quer, né? A energia já está indo para outra direção. Então, vamos sempre lembrar disso. Quando a gente está fazendo os nossos encontros, a gente está trazendo benefícios para nós, mas também para as outras pessoas, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por hoje, boa semana para vocês, por esse encontro, né? Muito obrigada. E a gente vai se falando, se vocês precisarem, se vocês lembrarem de